Olá, amados, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês algo muito especial e pessoal, que é o meu testemunho de vida. É algo que eu preciso contar, né? Já contei em algumas ocasiões, mas nunca foi um testemunho completo. Mas essa série, gente, vai ser dividida por parte, né? Porque não vai dar pra eu falar tudo, mas eu vou contar de como foi antes de eu conhecer a Cristo. Desde a minha infância, gente, eu passei por muita luta, esses desafios, né? Em uma família desestruturada. Toda a minha história me trouxe e me tornou a ser quem eu sou hoje. E tudo isso que eu vivi me moldou, me transformou para eu chegar até aqui, né? E me fez conhecer o verdadeiro amor de Cristo, que muitas pessoas acham que eu já nasci em um lar evangélico, mas não. Então eu quero contar para vocês aqui um pouquinho da minha história. Eu espero muito que a minha história venha inspirar você que enfrenta lutas, dificuldade. E é isso, vamos comigo nessa jornada? Bom, pessoal, vamos começar, né, uma longa jornada pela frente aqui, que é a minha infância, né? Eu vou contar pra vocês, antes de eu conhecer a Cristo, né, lá no comecinho da minha infância, e eu vou contar aqui tudo que eu lembro, tá? Então, assim, o que eu enfrentei, qual foi as minhas dificuldades. E assim, para muitas pessoas, né, é algo bobo, mas para mim foi a minha história. Então, foi o que marcou, né, na minha vida. Foi o que me trouxe muito trauma. Eu conto a minha história, mas não detalhadamente. Mas o Espírito Santo, ele me impulsionou, né, a contar tudo desde a infância, a lembrar de coisas que eu não gosto nem de estar trazendo à memória, mas enfim, que o Espírito Santo venha, né, estar me guiando, né, em cada palavra aqui. Bom, gente, lá na minha infância, na faixa ali dos meus 5 aninhos, por aí, eu lembro de uma casa muito humilde. E assim, meus irmãos, né, porque eu fui criado com meus 5 irmãos, na verdade meus 4 irmãos, 5 comigo, em uma casinha com minha mãe, e a gente era muito humilde, né? Então assim, eu era a caçula das meninas e eu tenho um irmão que é caçula, que é juntinho de mim. Então a gente era os 2 menores da casa, né? Porém eu tenho uma lembrança de quando a gente estava nessa casa e a gente já enfrentava algumas dificuldades. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre foi uma mãe solo, né? Eu não me lembro muito dela com meu pai dentro de casa, né? Eu lembro poucas vezes que eu via meu pai, que a gente dormia juntos, né? Porém, poucas vezes mesmo, gente. Eu não lembro de uma família que eu cresci ali com meu pai. Eu não lembro muito bem, né, como era. Minha mãe fala que apanhava muito do antigo marido dela, que era o pai das minhas irmãs. E até chegar ao meu pai, né, e do meu irmão, que é o mesmo pai. Não sei se vocês vão entender, mas enfim. Minha mãe disse que também ela viveu outro sofrimento. Então assim, eu não lembro de cenas de agressões dentro da minha casa, né? E eu lembro também que a gente mudou, né? Mudou de uma casa para outra. E essa casa que eu passei o período da minha infância até a minha, né, a fase adulta. Então eu lembro de muita coisa nessa casa, né, que eu mudei. E o que eu me lembro é que eu tinha a presença do meu pai às vezes, né, dentro da minha casa. Meu pai viajava, minha mãe trabalhava. Só que também eu lembro de conversas, de atitudes que eu via dentro da minha casa, como uma família super, sabe, desunida. Meu pai, ele se envolveu com outra mulher, né? E assim, minha mãe brigando sobre esse assunto, né, de traição. E eu lembro que
com 8 anos, mais ou menos assim, eu lembro que o meu pai, ele desapareceu da minha vida. Eu lembro que algumas vezes ele aparecia assim e pegava eu e meu irmão e levava para casa de outra mulher, né? Na qual ele já tinha filho com essa mulher. Então, assim, pra vocês terem noção, os filhos, né, do meu pai com essa mulher que ele tinha é quase da nossa idade. Então a gente já via um caso de traição, né, na minha família. Família realmente bagunçada. E eu cresci em um ambiente assim, né, que meu pai pegava a gente escondido e levava pra casa de outra mulher. Minha mãe ia lá buscar a gente no dia seguinte. Eu me lembro chorando, querendo ir pra casa, e ele não deixava. Levava a gente escondido pra outras casas, sabe? E eu cresci assim, gente. E por um tempo da minha vida, o meu pai desapareceu, né? Então, assim, eu tive uma infância muito perturbada, né? Que me trouxe alguns traumas. Qual traumas, né, que eu tive naquela época, que hoje me traz a memória? Era ansiedade, gente, que na época não era ansiedade. Eu tinha pavor, né, de ficar em casa sozinha. Eu tinha aquele pânico de... Gente, eu tinha muito medo, muito medo. E assim, por eu não ter a minha família presente sempre em casa, minha mãe saía para trabalhar de manhã e voltava à noite. E assim, eu ficava muito largada, né? Eu tinha 2 irmãs mais velhas, porém adolescente, né, gente? Adolescente cuidando de criança, você sabe como é. Então, assim, eu cresci uma infância, tipo assim, largada pela rua, pelas portas dos outros. Eu e meu irmão, muitas das vezes minha mãe saía de manhã, voltava à noite e a gente já estava dormindo. Às vezes não tinha o que comer, passava o dia todo sem um lanche, geladeira vazia. Eu lembro muito que a minha casa era muito humilde. As coisas de dentro de casa era tudo quebrado, muito humilde mesmo. Geladeira vazia, despensa vazia. Enfim, gente, mas eu lembro também que a minha mãe nunca deixava a gente dormir com fome. Sempre que ela vinha, né, do trabalho dela, que ela tinha uma barraca na feira, né, que ela vendia bebidas, essas coisas, ela saía de manhã bem cedo, mas sempre quando ela chegava com alguma coisa pra gente comer. Porém, o dia todo a gente passava muita necessidade, né? A gente tinha falta de calçado, tinha falta de roupas, a gente tinha falta de alimento. E aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu andava muito nas portas dos outros, né, dos vizinhos, e eu via como era a criação dos meus amigos, né? Tinha muito amigo na rua, era uma infância muito assim, com muita criança, né? E assim a gente ficava muito nas portas dos outros. E muitas das vezes eu sentia fome, muita fome mesmo. Ia dentro da minha casa e não tinha nada. E o que eu fazia com meu irmão? A gente pegava farinha, açúcar e mexia, ela comia, né? Pra encher a barriguinha da gente. E mesmo sem entendimento, eu me sentia muito triste com a situação que eu tava vivendo, né? Eu sempre ficava falando pra Deus, né? Aonde é que tá meu pai? Por que eu tô passando por isso? Por que eu não tenho carinho? Eu me sentia muito excluída, rejeitada, né? Então, assim, aquilo foi me trazendo trauma, né? Porque eu fui guardando esses traumas até no dia que eu conheci Jesus, né? Mas antes de eu conhecer Jesus, eu passei por muita coisa que quase ninguém sabe. Na verdade, né? Eu escondo muita coisa que eu não gosto de falar. Mas hoje o Espírito Santo, ele mandou eu descavar tudo, né? Talvez seja algo que ele quer fazer futuramente com a minha vida. E eu preciso trazer, né, a memória de tudo aquilo que eu vivi, de todo o sofrimento. E eu ficava me perguntando, né, aonde é que estava meu pai, porque eu estava passando por tanta dificuldade, porque, né, aquele sofrimento todo. Eu criança ficava fazendo esse tipo de pergunta, gente. Eu era muito observadora nas conversas que minha mãe tinha dentro de casa. E eu fui crescendo em um cenário muito triste, né? Assim, em termos de família, né? Eu não tive nenhuma estrutura familiar, porque eu acredito que a minha mãe achava que eu, por ser criança, eu nunca ia ligar para aquilo, né?
Mas, gente, foi algo que me marcou, foi algo que me trouxe traumas. E os anos foi se passando e a dificuldade na minha casa não cessava, gente. Eu sabia que tinha algo que não era normal. Eu cresci, né, querendo uma família. Eu ia pra casa de um vizinho e via eles tomando café numa mesa. Eu via a mãe chamando, né, a minha amiga pra entrar pra dentro de casa, pra calçar uma sandália. Aquela preocupação de mãe com o filho, né? E eu via que eu não tinha aquilo. Eu não tinha ninguém que pegasse no meu pé. Às vezes na escola, nas reuniões da escola, nunca ninguém ia, ninguém se importava de ir, de perguntar como foi o meu dia de aula, sabe? Eu tinha falta dessa preocupação comigo, né? Então, assim, eu tive muita carência, né? De falta de roupa, né? Às vezes eu não tinha roupa para vestir, eu andava com aquelas blusas de vereador, né, gente? Eu dou risada, gente, mas foi algo muito sério que eu passei, né? Muita dificuldade mesmo, porque eu não tinha roupa. Eu cresci já com a idade já bem grandinha, eu nunca tinha comido fruta assim, que muitas crianças comem hoje com facilidade, né? Então, assim, essa dificuldade que marcou mesmo. E muitas das vezes, né, os vizinhos via, né, que a gente passava por muita dificuldade. Às vezes chamava pra gente tomar um café na casa. E muitas das vezes a gente não era chamada. Às vezes a gente ficava na casa do vizinho, a gente via um amigo tomando café, mas, né, ninguém oferecia. A vontade era que oferecesse a gente, né, mas a gente ficava ali, mas também não pedia. Televisão, quantas vezes, né, eu lembro da época das Chiquititas. Acho que foi a infância de muitas meninas, né? Foi a minha infância. E na minha casa não tinha televisão. Eu ia assistir na casa dos vizinhos, né? E quantas vezes, né, quando eu ia pra estar lá assistindo, alguém desligava a televisão. Essas coisas, gente, que foi muito sofrido pra mim, sabe? E eu lembro que eu ficava com muita pergunta na minha cabeça. Onde é que anda meu pai? Por que eu tô passando por isso? E eu fui crescendo, gente, com aquela raiva, sabe? De por que eu nasci nessa família, por que eu não tenho isso, por que eu não tenho roupa, por que eu não tenho calçado, por que ninguém vai na minha escola, cadê meu pai, cadê, sabe? Por que minha família é assim? Será que eu sou pior que todo mundo? E aquela rejeição dentro de mim, sabe? E eu lembro de muitas vezes minha mãe fazer festa dentro da minha casa, porque a minha mãe, além de ela ter uma barraca, né, que ela tinha na feira, que ela vendia bebida, final de semana ela tinha um bar dentro da minha casa, gente. Era um bar dentro da minha casa, então era muito barulho. E eu via minha mãe ali, às vezes até tarde da noite, com várias pessoas bebendo pra poder, sabe, ganhar um dinheirinho extra. E, sabe, eu sentia muita raiva daquela família, aquele barulho dentro da minha casa até tarde. E, assim, eu detestava aquilo, eu detestava aquela família. Pra mim, aquela família era a pior de todas, né? E com o passar dos tempos, né, que eu fui ficando mais mocinha, na faixa dos meus 9 anos, 10 anos, eu fui sentindo um vazio na minha alma. Esse vazio eu não sabia explicar, porque eu não conhecia nenhuma religião, né? Até então eu não tinha... Minha mãe não era católica, minha mãe não fazia parte de nenhuma religião. Mas eu lembro que na minha casa existia muita simpatia. Minha mãe fazia muita simpatia, né? Ela acendia a vela com o nome escrito, ela fazia algumas coisinhas assim que eu me lembro muito bem. Não era muito bem assim bruxaria, nem mexia com coisa pesada não, porque hoje eu entendo, mas era superstições, né, coisinhas assim, que eu acho que tudo envolve, né, o ocultismo, a parte espiritual lá. E minha mãe, ela fazia muito isso, né, de simpatia. E eu ficava olhando aquilo e eu comecei a sentir curiosidade de querer entrar pra alguma coisa, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que era católica na época, e eu lembro que ela fazia
catequese, né? Eu não entendia muito bem, mas eu queria muito participar. E eu lembro que a mãe dela sempre arrumava ela bonitinha, né, pra ir pras reuniões lá da Igreja Católica. Eu sentia uma vontade de ir, uma vontade tão grande. Mas assim, nunca eu tive a oportunidade, né? Às vezes, quando tinha a festa da padroeira da minha cidade, né? Que tem todo ano aqui uma festa da padroeira deles lá, né? E aí a mãe dessa amiga minha, que era muito católica, me levava e eu via muita gente lá nessa reunião e tocava a mão na imagem lá, né? E eu ficava olhando, querendo entender aquilo, mas não tinha uma explicação, né? Não tinha algo que pudesse me explicar o que aquilo significava. Eu fui crescendo nisso, né? Querendo encontrar algo para aquele vazio que eu sentia, porque era um vazio tão grande. Às vezes à noite me dava crise de ansiedade. Hoje eu falo que é crise de ansiedade porque, gente, era um medo tão grande que meu coração acelerava. Toda vez que eu acordava, às vezes à noite, minhas irmãs gostavam muito de festa, elas saíam e deixavam eu e meu irmão sozinho, duas crianças, né? Minha mãe também às vezes saía pra dançar, sabe? Falo que é seresta, né? E botava a gente pra dormir quando eu acordava, porque eu tinha muita crise, eu tinha muito medo da noite. E quando eu acordava eu via, sabe, que só tava eu e meu irmão dentro de casa, eu ficava num pânico. Eu começava a ficar apavorada, né? Fora as coisas que eu via também, eu tinha aquela coisa de ver vulto dentro de casa, andando. Muita coisa, gente, aconteceu e eu cresci com aquela ansiedade, eu tinha medo da noite, eu não gostava da noite, né? Tive algumas experiências espirituais, de eu acordar e meu braço tá amarrado. E, sabe, eu querer falar, eu não consegui. Tive algumas experiências assim espirituais, né, na minha infância. E aquilo foi me trazendo, né, muita angústia, muito sofrimento. Eu sabia que eu queria encontrar algo, né, porém eu não sabia o que. Eu lembro que eu tinha uma vizinha também em frente que chegou a me levar em uma igreja evangélica, né. Eu lembro que a igreja era Lírio dos Vales. E ela sempre me levava assim de vez em quando, porque a igreja era um pouquinho longe. Às vezes ela me chamava pra ir, às vezes, né, eu tinha uma roupa, mas quando eu não tinha, eu não ia, porque eu não tinha roupa na época. Então, dificilmente eu ia. Vizinho via a situação da minha casa e pegava, dava uma roupinha. Então aquela roupinha, às vezes eu ia na igreja. E eu lembro que eu gostava tanto da igreja evangélica, né? Porém, gente, eu não entendia nada, né? Não sabia o que aqueles louvores significava, porque aquelas pessoas estavam naquele lugar reunido. Então, assim, eu não tinha entendimento nenhum. E também, gente, eu lembro de uma época que eu também fui convidada para ir em uma casa de candomblé, né? Pra quem sabe aí, hoje a gente não pode nem falar muita coisa, mas nas reuniões que eu fui, gente, eu lembro que eu tive algumas experiências, né? Eu gostei até de estar lá, né? Lembro que eu vi algumas cenas assim que me deu muito medo, porém assim, eu queria fazer parte de alguma religião, né? Eu já tinha na faixa ali dos meus 11 anos. E eu tinha amigas da rua mesmo que as mães levavam para esse lugar, né? Eu tinha uma amiga católica, minha vizinha me levou para a igreja evangélica. E eu tinha outra amiga que tinha uma avó que, né, ela era a dona da casa lá do candomblé. E eu lembro que eu fui, né, com a minha amiga, que ela me chamou, eu fui. E eu gostei muito da reunião, eles oravam lá. Mas existia também a parte da entidade, né, que baixava e me dava muito medo daquele lugar. Eu sentia muito medo, mas eu creio que o Senhor, ele já cuidava de mim, né? Antes mesmo de eu conhecer a Ele, Ele já tinha escrito a minha história, Ele já estava no meu futuro. Então, assim, num dia que eu decidi, né, que eu ia frequentar a casa de candomblé, eu lembro que eu pedi à minha mãe, falei que eu queria participar lá com a minha amiga e que eu queria ia ter uma reunião, né, que ia levar flores
pra uma entidade lá, né, que ia ser no mar, eu queria ir, e eles queriam me vestir baiana até e tudo, de branco, e eu fiquei muito maravilhada, queria participar. Eu lembro que minha mãe falou que não, né, mas eu tava muito empolgada de estar naquele lugar. Foi quando, gente, no mesmo mês, assim, que eu tava muito empolgada de ir sempre nas reuniões, né, do Candomblé, eu recebi um convite de uma amiga minha, que era muito a minha amiga de infância, aquela amiga que, sabe, quando minha mãe não tava em casa, eu pedia pra ela: amiga, pede pra sua mãe dormir lá em casa, aquela coisa, porque eu tinha muito medo de dormir sozinha. Era aquela amiga, sabe, carne e unha. Eu tinha essa amiga que morava no mesmo rua que eu, e ela frequentava a igreja. E ela me convidou porque na igreja ia ter um filme evangélico e ia ter pipoca. Como eu tive uma infância muito, gente, muito difícil, todos os lugares que me chamasse, que tivesse comida, eu queria estar, né? Então, assim, eu fui no Candomblé porque a minha amiga falou que ia ter comida. Eu fui na igreja evangélica pelo convite da minha amiga, porque ela disse que ia ter pipoca. Só que eu não sabia que nesse dia eu ia ter um encontro real com Jesus, gente. Eu fui pra esse filme, né? E quando chegou lá na igreja, tava passando o filme A Morte e Ressurreição de Cristo. E eu lembro que eu comecei a assistir aquele filme e eu prestava muita atenção em tudo, muita atenção em tudo. E eu lembro que aquele filme, ele me fez chorar, porque eu vi um homem apanhando, vi um homem morrendo numa cruz, e eu queria entender quem era aquele homem, né? E eu lembro que no final do filme, o pastor falou pra mim quem queria aceitar aquele homem, que era Jesus, né? Aquele homem que representava Jesus no filme. E eu fui, levantei minha mão. E vocês não sabem, a igreja era na rua da minha casa, sabe? Pertinho da minha casa mesmo. E foi ali que eu tive a primeira experiência com Jesus, né? Jesus, ele se apresentou pra mim através de um filme evangélico. E a partir dali eu me apaixonei por Jesus. Foi um amor inexplicável, né? E foi ali que eu fui abraçada, né, pela igreja, que eu passei um tempão da minha vida. Só que eu vou encerrar aqui meu testemunho, né, porque aí já é outra parte, né, que é a minha caminhada com Cristo. E eu vou encerrar aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira parte do meu testemunho. E em breve eu vou trazer aqui a segunda parte, que foi depois que eu aceitei a Cristo, qual foi a minha dificuldade, né? Qual foi os meus desafios pela frente. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo do canal. Beijo no coração.